Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Quero lembrá-los mais uma vez que nós estamos repaginando o nosso canal e adicionando novos vídeos que contêm assuntos que estão relacionados ao meu primeiro livro, que, se Deus quiser, estará em breve disponível a todos vocês, onde eu conto a minha experiência profissional no mercado do futebol. E antes de seguirmos com o assunto do vídeo de hoje, meus amigos e amigas, eu gostaria de pedir gentilmente a vocês, para aqueles que gostarem do vídeo, por favor, deixem seu like e se inscrevam no nosso canal, pois para nós é muito importante e eu agradeço a todos desde já. O assunto do nosso vídeo de hoje, meus amigos e amigas, é sobre construir uma relação de respeito mútuo com longevidade com um cliente seu, pode muitas vezes gerar outras oportunidades profissionais com aquele mesmo cliente. E aqui eu vou contar para vocês, brevemente, da forma mais simples possível, algo que aconteceu na minha agência alguns anos atrás, que comprova, a eficiência do assunto aqui do nosso vídeo de hoje. Eu atendia há muitos anos um cliente recorrentemente que comprava muitos produtos na nossa agência de mídia no futebol, ok? E nós fomos construindo ao longo do tempo uma relação muito boa, uma relação de respeito, porque eles eram bons pagadores, nós entregávamos tudo que nós combinávamos, muitas vezes até entregamos um pouco mais, a gente se esforçava muito para satisfazê-los. Foi uma relação que foi sendo construída pouco a pouco, de uma forma muito legal. Até que um dia eu estava no telefone conversando com o herdeiro desse grupo, que é um grupo muito grande do sul do nosso país, um grupo de varejo, e esse rapaz me disse que eles tinham uma paixão muito grande pelo time local da cidade deles e que eles não estavam só patrocinando o time, como também estavam ajudando na administração, ajudando a diretoria do clube a administrar o clube de forma melhor, mais eficiente. E acredito eu que justamente por esse fato, o clube subiu de divisão, ele mudou de divisão, ele foi jogar uma divisão mais difícil, e isso trouxe para eles um problema, porque o estádio local deles não tinha capacidade para receber um número mínimo de torcedores que o regulamento daquela nova divisão exigia. Ou seja, estavam faltando 10 mil lugares. E ele até me comentou no telefone que eles tinham um projeto pronto já, Ele não chegou a me mostrar a maquete porque foi pelo telefone, mas ele disse que estava pronto, tinha maquete, tinha tudo pronto para construir uma arena nova para o clube. Mas eles ainda não tinham terreno, estavam negociando, precisavam comprar um terreno que fizesse sentido, o valor versus a construção, a conta precisava fechar, numa área onde pudesse construir uma arena, uma série de coisas, Então eles não tinham tempo de construir e botar a arena de pé antes que o campeonato começasse. Ou seja, se tudo desse errado, eles teriam que jogar os jogos em casa como mandante, que esse é o termo usado no futebol, num estádio alugado, em outro lugar, talvez até numa outra cidade, perto dali, seria um problema para eles. E então, durante essa conversa, a minha memória me trouxe uma lembrança que o meu pai tinha sido amigo no passado, há muitos anos, de um empresário que montou as arquibancadas móveis dos GPs Brasil de Fórmula 1 durante muitos anos. Muitos anos. Eu, inclusive, fui assistir as corridas da Fórmula 1 uma ou duas vezes, justamente porque ele tinha alguns ingressos e a gente ia, ficava nas arquibancadas que ele montava. E perguntei para o rapaz se ele teria interesse primeiro em montar uma arquibancada móvel, no estádio deles, e se haveria espaço para montar aquela arquibancada, pois ele precisava de 10 mil lugares. Então, para minha alegria momentânea, inicial, ele me disse que talvez sim, que do lado de um dos gols havia um espaço grande, livre, que estava livre.
e que talvez ali pudesse ser montada essa arquibancada móvel. A primeira coisa que eu fiz foi pedir para que ele me enviasse a planta baixa do estádio por e-mail e, na sequência, depois que nós desligamos, pelo fato do meu pai já ter falecido naquele momento, eu precisei buscar com um tio meu, que é meu padrinho, porque eu sabia que esse meu padrinho conhecia também esse empresário, se ele tinha ainda o contato desse empresário, pois aquela história tinha muitos anos já. E para mim, graças a Deus, pela glória de Deus, o meu padrinho ainda tinha o contato daquele empresário. E após falar com o empresário, obviamente, né, nós conversamos um pouco, eu me apresentei, ele falou que lembrava de mim quando eu era pequenininho, aquelas histórias. E que a primeira coisa que ele precisava, obviamente, era ver a planta baixa do local, do estádio, para poder observá-la, fazer cálculos com a equipe dele, para dizer, primeiramente, se ele teria a impressão de ser possível construir a arquibancada. E se ele achasse que fosse possível, ele precisaria de uma visita técnica no local, com um engenheiro acompanhando ele para dar um parecer 100% final de que era positivo, que ele poderia construir a arquibancada. Após isso, eu retornei, né, para o rapaz, o herdeiro desse grupo, que era meu patrocinador, que comprava muitas mídias comigo, e ele se entusiasmou bastante. E nós combinamos de viajarmos, eu, esse empresário e o engenheiro dele, até a cidade onde ficava a sede da empresa, do patrocinador, e também o clube que eles geriam e patrocinavam. E a visita técnica foi muito boa, porque além de a gente conhecer coisas novas, um estádio novo, a história do clube, foi muito legal, porque eu gosto de futebol. Para mim foi um momento muito bacana, fui na sala de troféus, foi muito legal conhecer a história do clube, que é uma história muito bacana, inclusive. O amigo do meu pai, o empresário e o engenheiro dele, ficaram no gramado fazendo contas e mais contas por um bom tempo, até que eles disseram que, de acordo com as contas deles, era possível sim, naquele espaço, montar uma arquibancada móvel para 10 mil lugares. Bom, meus amigos, o resultado dessa história é um resultado muito bacana, pois nós construímos a arquibancada móvel para 10 mil lugares. O dono da empresa, que era meu parceiro há muitos anos, ele ficou muito feliz, pois ele conseguiu uma solução, talvez não tão barata, mas que não era muito cara para ele, né? E pôde mandar os seus jogos, né, do clube dele, como mandante no próprio estádio, não precisou arrumar uma outra solução, que talvez fosse muito mais cara. Foi bom para o empresário, né, amigo do meu pai, pois uma obra dessa custa caro, pois vocês imaginam, tem que sair de São Paulo e ir até a cidade onde ficava a sede dessa empresa e onde ficava também o estádio. São muitos quilômetros, é muito longe, não é perto, e são carretas para carregar toneladas de material até lá. E chegar lá, montar toda a estrutura e alugar essa estrutura, pois, né, não paga-se só pela montagem, mas também paga-se pelo aluguel. E aquilo durou muito tempo, ficou muito tempo montado. Então foi bom para o empresário e bom para mim também, porque eu ganhei uma boa comissão e não só ganhei uma boa comissão, aquilo melhorou ainda mais a minha relação com o cliente, que já era boa, mas provou para mim que ele tinha confiança em mim, ele confiou em mim naquele momento e isso para mim foi muito importante. Portanto, meus amigos, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Construirmos uma relação com os nossos clientes de respeito mútuo, onde a gente se esforce muito para ganhar a confiança deles, para quem sabe, em algum momento, podermos participar de um outro bom negócio com aquele mesmo cliente. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, pois para nós é muito importante. E eu agradeço a todos e deixo aqui um grande abraço e espero vê-los muito em breve. Muito obrigado.